vamos começando esse nosso primeiro quadro do Vídeo Mistério, aqui diretamente do canal Fato Notícias. Muitos de nossos assinantes, é bem verdade, me solicitaram através do nosso site, através do nosso e-mail, para que nós relatássemos um pouco mais de perto algumas das experiências vividas, é bem verdade, por mim, através de algumas reportagens aleatórias a esse canal, inclusive, alguns dos contatos que nós temos envolvendo, digamos assim, tal do sobrenatural. E é para isso que eu estou trazendo justamente esses relatos aqui, onde nós vamos seguir a partir de todo ano, dentro de todos os domingos, a partir das 19h30, onde nós teremos aqui Vídeo Mistério. E se você quer nos ajudar e acompanhar um pouquinho mais de perto, dando aquela forcinha para que tanto o canal quanto esse seriado que nós estamos gravando aqui no Fato Notícias possa realmente interagir e nós tomarmos ainda mais força, eu faço aquele pedido para vocês, que vocês se inscrevam no canal, acompanhem, comentem, interajam aqui dentro do Fato Notícias. Sem mais delongas, nós iremos falar hoje sobre os mistérios que envolvem o cemitério abandonado Nossa Senhora do Carmo. Para nós começarmos a interagir justamente nessa história, nós teremos que ir um pouco mais além. Durante o ido dos anos 40, instalou-se na cidade de Mogi das Cruzes o Hospital Santo Ângelo. O Hospital Santo Ângelo era realmente muito mais que um hospital. Era uma colônia que cuidava de pacientes ranciniosos, ou seja, aquelas pessoas que no populacho realmente sofrem da doença que todos conhecem, de verdade, como lepra. Mas a demanda das pessoas que eram enviadas para esse território era tão grande que viu-se a necessidade de instalar-se uma colônia próxima ao hospital, para que os pacientes que recebiam esse tratamento pudessem realmente expandir e levar suas vidas próximos justamente ao tratamento. O preconceito com o paciente de hanseníase era muito grande em todo o Brasil. E não via-se necessariamente uma forma de se conviver tato a tato com essas pessoas dentro da sociedade. O medo era tão grande que os pacientes tinham que ser extremamente isolados, e via-se justamente nessa área uma oportunidade. Como era extremamente cercado por eucaliptos, acreditava-se, os mais ignorantes, mesmo aqueles que possuíam inclusive entendimento médico, que a doença ela não poderia se alastrar por outros lados, justamente pelos eucaliptos que cercavam o local. Assim, então, isolando, incubando a doença justamente dentro daquele habitat. Desde então, a partir do ano de 1938, foi instalado esse cemitério dentro da comunidade. Durante muitos anos, ele funcionou recebendo visitas, sendo cuidado, inclusive pela própria entidade do hospital, pelas pessoas que ali cercavam, e a partir deste momento nós começaremos a falar mais propriamente ditos dos mistérios que rondam o cemitério Nossa Senhora do Carmo. No início da década de 70, por iniciativa do governo do estado de São Paulo, o Hospital dos Ranciniosos, o Hospital Santo Ângelo, foi desativado. Não totalmente, porque alguns dos moradores até hoje, inclusive, moram na colônia que ali foi instaurada para os pacientes. Mas, a partir do momento em que o hospital foi desativado, começou-se também um pleno abandono deste cemitério, que fora construído exatamente com esse propósito, de abrigar os pacientes que ali morriam dentro do hospital e eram enterrados ali, para que justamente fossem, como eu disse anteriormente, separados dos demais cadáveres do outro lado da sociedade. Consequentemente, ano após ano, o cemitério começou naturalmente a ser abandonado. Afinal de contas, muitos dos entes que eram visitados ali por seus parentes encontravam-se em famílias distantes, espalhadas pelo Brasil inteiro. A partir do ano de 1982, segundo relatos, o cemitério já passava por profundo estado de abandono. Eu estive neste cemitério no ano de 2011, onde eu fui inclusive fazer a captação de algumas imagens para acervo jornalístico aqui do programa TV Fato,
E mais para frente vou contar alguns fatos curiosos para vocês que eu vivi justamente nesse mês de novembro do ano de 2011, onde nós percebemos que existem muitas coisas estranhas dentro desse local que nós poderemos revelar para vocês aqui dentro do nosso primeiro vídeo mistério. O primeiro fato muito curioso e relatado por mim por uma pessoa que trabalha ali por perto, não quis revelar sua identidade por motivos pessoais, é que sempre é visto uma garota trajando uma camisa xadreza, uma saia preta, e é vista, às vezes, sempre no final da tarde, entre o horário de 5:30 da tarde e 6 horas, entrando dentro do cemitério. Essa pessoa que me relatou este fato disse que achou curioso que realmente visse essa garota entrando todos os dias dentro do cemitério, pelo menos não todos os dias, mas os dias que ela pudesse acompanhar. Afinal de contas, ela trabalha ali por perto, é uma pessoa humilde, sempre passa de bicicleta ali no seu caminho na volta do trabalho e via essa garotinha passar ali na frente do cemitério. Um dia, eis que ele ficou até mesmo preocupado com a garota, da maneira, uma garota tão nova, aparentando 9, 10 anos, entrando naquele local macabro. E essa pessoa, que é um homem, inclusive, decidiu segui-la com a sua própria bicicleta. Ali nós temos uma estrada, para quem não conhece, bem na frente, uma estrada de 2 mãos, bem na frente do cemitério, que dá acesso entre a cidade de Suzano e a cidade de Ribeirão Pires. E ele decidiu atravessar a pista para seguir a garota e tentar dar uma olhadinha, aquela famosa curiosidade que ela vem, mas às vezes ela acaba vindo no momento errado. O homem, ao atravessar a pista, imediatamente entrou também no cemitério, pois, como vocês estão vendo aí, não existe um portão, o muro é bem baixo, um pouco do muro que existe ainda, que é todo quebrado. E, para surpresa geral dele, assim que ele entrou no cemitério, ele não viu mais a garota. Ele me dizia que inclusive deixou a bicicleta ao entrar, logo na entrada do cemitério. Entrou quando ele começou a procurar. Ele procurava de um lado, procurava de outro, e nada. Chegou até mesmo a se assustar com alguns barulhos estes que eu vou relatar para vocês, que eu inclusive presenciei alguns lá dentro do cemitério, e não achou nada. E ele começou a pensar com ele: puxa vida, por onde essa garota entrou, não daria tempo sequer dela atravessar, seja pela direita, esquerda ou os fundos do cemitério. Pois bem, ele imediatamente, assustado, pegou sua bicicleta, foi-se embora. Quando, mais ou menos aí uns 6 meses depois, ele encontrou com um amigo e começaram a debater sobre essa região inabitada, sobre o cemitério que está abandonado, sobre o descaso do poder público em deixar tudo como está ali realmente. E no meio de todo esse papo, no meio de toda essa conversa, esse rapaz fez o mesmo relato para ele, que todas as tardes, quando passava por ali, via essa garota de cabelos ruivos, uma camisa xadrez e uma saia preta, e bem branquinha. Esse outro deu até alguns detalhes maiores para ele, disse que ela era bem branquinha de pele, aparentando a mesma idade, entre 10 e 11 anos, entrar dentro do cemitério. Então a pergunta vem: como que 2 pessoas que ali estavam se conhecendo pela primeira vez tinham o mesmo relato? Como 2 pessoas poderiam relatar da mesma pessoa? E o mais curioso de tudo, sempre no mesmo horário, às 5:30 da tarde, antes do sol se pôr. Uma outra questão, essa mais verídica realmente, mais palpável aos nossos olhos quando nós visitamos o cemitério, são os enormes rituais de magia negra que estão espalhados pelo território. Você vê, como eu vi, como qualquer pessoa que pode até passar de carro na frente, inúmeros bonecos de voodoos que são amarrados próximo às carcaças, digamos assim, das sepulturas que ali existiam, junto aos destroços das sepulturas que ali existem naquele local. É bem verdade que você deve estar falando nesse momento: o local é abandonado, é muito fácil de ser acessado para que sejam feitos esses tipos de trabalho dentro do local.
Mas, por outra hora, nunca ninguém viu ninguém entrar dentro desse cemitério para fazer esse tipo de ritual. As pessoas que estão ali por perto ou ficaram com o medo de me relatar alguma coisa, sabendo que eu sou jornalista, que eu estava fazendo uma pesquisa de campo, ou realmente estavam dizendo a verdade. Não sabem, nunca viram e realmente nunca presenciaram ninguém entrar dentro do cemitério para fazer esses tais rituais de magia negra, ou vendo sequer uma pessoa amarrando esses bonecos de voodoos próximos às sepulturas. Outro relato muito curioso e muito palpável que algumas pessoas me relataram, não só as pessoas que por algum motivo ou por outro trabalham próximo a este cemitério abandonado, mas também um outro colega de profissão teve para uma outra emissora local registrando algumas imagens pouco tempo antes de eu estar ali. São os choros de bebês, os choros de crianças que são escutados no local muito próximo a esta foto que eu estou mostrando para vocês. Aparentemente esse local parece uma simples capela, mas na verdade ele não foi uma simples capela. Este local também, que nós encontramos muitos rituais de magia negra próximos a ele, era o velório do cemitério, era onde os corpos eram velados antes de serem enterrados dentro do próprio local. E é justamente próximo a este local que muitos choros de crianças são escutados tanto durante o dia quanto durante a noite, para as pessoas que visitam o local e chegam próximos a ele. Quando eu estive lá, eu não escutei nada referente a choros de crianças, mas nós escutamos dentro do cemitério alguns ruídos muito semelhantes a grunhidos, por exemplo. Eu não posso afirmar que isso são assombrações, que isso são questões que realmente possam envolver o sobrenatural. De repente até uma combinação do tipo de vegetação que nós temos ali, aquelas árvores muito velhas, com o passar ali, justamente com o soprar do vento, podem se confundir a alguma coisa parecida que eu estou dizendo por aí. Mas tanto este colega de profissão que esteve alguns meses antes no local, quanto também a outras pessoas que me relataram, diz que quando você chega justamente ali ao local do antigo velório, escuta-se o choro de crianças. Você visitando o local, é inevitável você se deparar com tumbas abertas e ossadas expostas. Muitas dessas ossadas que estão expostas ali realmente são das pessoas que foram enterradas ali. Mas existe uma outra lenda urbana que cerca o local, é que há mais de 30 anos este local também estaria sendo usado, ou já foi usado há muito tempo, por algum tipo de desova de corpos. Muitos dos corpos que estariam ali enterrados não são necessariamente das pessoas que morreram durante a década de 50, 60 e 70 estariam ali enterradas, e sim fruto de desovas entre guerra de gangues, pessoas assassinadas aleatoriamente por alguém. E afinal de contas, você realmente para se pensar qual o local melhor realmente que de repente alguém que matasse alguém teria para esconder. Justamente no cemitério, e num cemitério tão macabro quanto este, é um outro tipo de lenda urbana que cerca o local também. Chega um momento que eu acho que talvez possa ser um pouco mais assustador e até mesmo polêmico deste vídeo, em que eu vou relatar para vocês aqui as experiências que eu mesmo, Luiz Felício, tive neste local quando estive por lá no ano de 2011, fazendo uma pesquisa de campo para o programa TV Fato. Estava com outro companheiro, quando um dia bem no finalzinho da tarde, também era horário de verão, é bem verdade, nós estivemos lá registrando essas imagens que eu não canso de mostrar para vocês aqui, que eu fiz com uma câmera simples na época. Afinal de contas, todo bom jornalista, onde ele está, ele tem uma câmera fotográfica ou uma filmadora que está ali acompanhando ele naquele exato momento. A primeira sensação que eu tive quando eu cheguei neste local
foi inexplicavelmente um certo nó na garganta. E quando eu fui para lá, a gente foi rindo no carro, contando piada, não sobre o local, é bem verdade, mas assuntos aleatórios, né, no nosso cotidiano. E eu não cheguei lá com aquele pensamento, puxa, eu vou para um lugar triste, um local assombrado, não. Mas quando eu cheguei ali, realmente eu tive aquela impressão daquele nó tomando conta da garganta, não exatamente uma vontade de se chorar, mas tipo quando você recebe uma notícia muito ruim e dá aquela impressão. Isso foi logo na entrada, logo nessa entrada que vocês estão vendo as imagens aí. Bom, ao adentrar ao cemitério, essa sensação ela foi aumentando. Uma sensação, uma energia pesada sobre os ombros, uma coisa realmente muito que gerou ali um desconforto, né? Mas tanto eu como meu companheiro que estava comigo, nós continuamos registrando as imagens, conversando, e realmente você olhava para a direita, só tumbas abandonadas, para a esquerda, tumbas abandonadas. Ninguém ousa praticamente entrar naquele local, seja durante o dia ou seja durante a noite. E eu procurei relaxar, fazer o meu trabalho normalmente. Quando cheguei, como disse ainda há pouco, ali perto do velório, eu escutei alguns ruídos estranhos, é bem verdade. Escutei, não era nada que parecia com uma voz, ou mesmo com os choros que foram relatados por alguns amigos. Parecia realmente algum tipo de sussurro, digamos assim, quando você vai chegando um pouco mais próximo àquela região onde nós tínhamos um velório bem antigamente. Continuei ainda fazendo algumas imagens. O meu companheiro já estava pelo outro lado, quando ele me relatou e falou da seguinte forma: Luiz, eu creio que é melhor, eu estou sentindo que tem alguma coisa por aqui que não quer que nós fiquemos por aqui. E eu, naquele apetite realmente de fazer as imagens, de colher material sobre o local, não dei muita importância. E ele continuou me falando: olha, eu acho que é melhor nós sairmos daqui. Bom, muito bem. Quando passou mais ou menos 5 minutos depois que ele me falou isso, surgiram 2 homens dentro do cemitério. Nós não sabemos dizer exatamente pelo lado que eles entraram, porque eu estava filmando, de costas para o lado que eles entraram. Esse meu amigo ele estava bastante preocupado, até mexendo no celular ali do outro lado, querendo ir embora, quando um deles me abordou assim, muito realmente bravo mesmo, olhando sério para mim e para minha câmera, me perguntando: o que vocês estão fazendo dentro desse local? Eu olhei para ele e respondi calmamente: olha, meu senhor, o senhor me desculpe, eu sou um jornalista, nós estamos aqui a encargo da TV Fato colhendo algumas informações. O outro companheiro que estava do lado dele não teve nenhuma reação, ele só continuava me olhando nos olhos, e o outro fixamente para a câmera. Quando ele disse: vocês não têm permissão para estarem neste local, por favor, retirem-se imediatamente. Como eu sei que um jornalista ele tem um campo aberto, seja por onde for, ainda mais num local como esse, que é um local entre aspas público, imediatamente eu saquei a minha credencial para mostrar para ele. E eles justamente não quiseram ver a credencial, nada desse tipo. Apenas solicitaram para que nós saíssemos de lá. Bem, como eu não sou bobo nem nada, mesmo não tendo visto por onde esses homens surgiram, e acredito também na questão do teor da matéria, eu falei: olha, eu não sei o que esses caras podem ter aí com eles, é melhor a gente se arrancar daqui, porque eu já fiz também tudo que eu tinha que fazer por aqui. E os homens chegaram inclusive a nos acompanhar por trás de nós até a saída do cemitério. Ao chegarmos no carro,
meu outro companheiro que estava comigo, um pouco mais encorajado, inclusive, porque por mim eu não estava com medo, mas realmente eu gostaria de estar saindo daquilo. Eu falei assim, olha, vamos voltar, pelo menos até a entrada do cemitério, para que nós possamos ver de onde esses caras são e o que eles queriam conosco, porque aparentemente realmente pareciam pessoas normais. Nós voltamos, né? Mas realmente isso aí deu um tempo aí entre 5 ou 10 minutos, até que nós voltássemos do carro até o cemitério. Bom, pessoal, nada nós encontramos dentro do cemitério, mas ninguém foi encontrado ali. Eu não posso afirmar, e não estou querendo afirmar para vocês, que essas duas pessoas eram um tipo de espírito, uma entidade, alguma coisa desse tipo. Mas o muito curioso é que eles realmente surgiram de onde nós não vimos e também foram para que onde nós não pudéssemos vê-los também. Mas isso já envolve uma outra questão, ou algumas outras discussões que podem serem abertas aqui nos comentários também. Fato mais curioso. No mesmo dia eu joguei o vídeo na minha ilha de edição para que nós pudéssemos avaliar, né, e eu terminei de estar editando para o meu arquivo. Eu cheguei até a publicar esse vídeo na íntegra no meu outro canal que eu tinha antigamente, que era o canal TV Fato. Estava ali, realmente, você sabe, quem me trabalha com edição de vídeo sabe que quando você está editando, você percebe muito melhor as imagens, você consegue associar muito mais os detalhes quando você está trabalhando ali minuciosamente com os cortes. Ó, isso aqui vai para o vídeo, isso daqui não vai, isso está tremido, isso não está. Quando de repente eu cheguei exatamente nesta imagem que vocês estão vendo, eu dei um pulo da cadeira. Porque dá para se analisar piamente, né, mesmo na época não sendo uma câmera de alta definição, que nós enxergamos um vulto com uma silhueta aparentemente de uma mulher ou de uma criança ou de uma menina que está atrás desse túmulo que vocês estão vendo aí. O vídeo está à disposição aqui na minha videoteca para quem quiser analisá-lo. Então, imediatamente, quando eu vi que isso foi filmado, afinal de contas, mesmo sendo 5 e pouco da tarde, nós tínhamos uma iluminação muito forte, porque era um dia de sol, horário de verão, 5 e meia da tarde, seria 4 e meia da tarde no horário normal. Nós tínhamos uma densidade de luz muito próxima ao local. E será que pode ter sido uma materialização, justamente como o dia estava muito claro e a câmera chegou a captar esse tipo de imagem, como é captado pelo mundo inteiro através de algumas fotos que nós vemos aí, espalhadas aí pela internet. É bem verdade que muitas são falsas, algumas são verdadeiras, algumas já passaram por análises técnicas, outras não. Mas o fato foi que eu me recordei imediatamente da história dos trabalhadores que passavam por ali, exatamente naquele horário que nós estávamos no local, no cemitério abandonado. A tal garotinha ruiva que alguns vinham passar e entrar dentro do cemitério exatamente nesse horário. E para minha curiosidade ainda maior, foi justamente na ala em que algumas crianças, alguns adolescentes estão enterrados ali. Vou deixar claro que eu não estou afirmando nada. Isso também pode ter sido uma espécie de detalhe técnico, de acordo com a iluminação, uma coincidência técnica, que a câmera acabou pegando um reflexo do sol próximo ao local. Quem trabalha com fotografia e filmagem sabe que isso é plenamente possível. Bem, meus amigos, então este foi o nosso primeiro vídeo mistério aqui do canal Fato Notícias. Logo ao meu lado nós temos o link do canal para que você possa se inscrever e também sugerir outros temas para que nós possamos colocar aqui dentro da nossa série Vídeo Mistério. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas na próxima semana nós teremos muitos outros casos intrigantes envolvendo o sobrenatural, lendas, também ufologia e outras lendas urbanas que rondam por aí. Nós voltamos muito em breve com Vídeo Mistério.